bom estar com vocês aqui hoje. Foram dias, como eu vou dizer, qual a palavra certa? Agitados, para dizer o mínimo, aqui em Washington, com Donald Trump dando falas extremamente contraditórias o tempo todo sobre essa guerra, com justificativas contraditórias, com posicionamentos sobre o futuro contraditórios. E a escolha de Mojtaba Khamenei caiu como uma bomba, na verdade, para o governo Trump, porque ele falava muito sobre a escolha de alguém, a possibilidade da escolha de um nome mais moderado, de uma liderança que pudesse ter um diálogo com os Estados Unidos, e foi exatamente o contrário. Não é uma surpresa, tá? Preciso deixar isso claro, que não é uma surpresa. Quem entende sobre Oriente Médio, quem entende sobre o regime dos ayatollahs, já sabia que essa era a possibilidade maior mesmo, possibilidade de sucessão desse regime, e o nome do Mojtaba Khamenei era um dos nomes mais cogitados, mas para Donald Trump foi exatamente o contrário do que ele queria, porque Trump, e só Trump, fazia a comparação, por exemplo, entre a situação no Irã e a situação na Venezuela, dizendo que seria tão fácil colocar alguém, uma nova liderança no Irã que tivesse uma boa relação com os Estados Unidos, como foi na Venezuela. Só que são cenários completamente diferentes. Como eu disse, quem acompanha o Oriente Médio, o Irã, conhece a situação, sabe disso, mas Donald Trump insistia nessa ideia. E quando ele saiu, ele começou essa guerra fortalecido com o anúncio da morte de Ali Khamenei, passou a falar sobre o que queria de uma nova liderança, que queria uma liderança que fosse boa para os Estados Unidos, e aí ao longo dos dias começou a mudar um pouco o discurso, começou a dizer que poderia ser uma liderança religiosa, desde que, de novo, fosse alguém que fosse bom para os Estados Unidos. Então, aquele primeiro momento de Donald Trump de muita euforia, de dizer que o povo iraniano tinha que ir para as ruas, tinha que ser heróico, tinha que retomar o controle do país, foi diminuindo até que Donald Trump começou a admitir que poderia ser uma liderança religiosa, ainda assim que tinha que ser alguém que fosse bom para os Estados Unidos, e aí veio o anúncio de Mojtaba Khamenei. E por que eu digo que foi como uma bomba, apesar de ser esperado e apesar de não ser uma surpresa? Porque isso deixou claro que as intenções de Trump de provocar uma mudança de regime, de ter alguém que fosse bom para os Estados Unidos, falharam, né? E aí isso põe em xeque todos os recursos que Donald Trump, toda a incursão dele, toda a lógica de Donald Trump para lançar esses ataques, e deixa ainda mais no ar e levanta ainda mais dúvidas sobre o que os Estados Unidos de fato vão ganhar com tudo isso. Excelente. E você mencionou aí essa questão do que é bom para os Estados Unidos, levantando a questão de que se o que é bom para os Estados Unidos também é bom para o Irã, ou vice-versa, ou muito pelo contrário. E a gente já teve o primeiro discurso do Mojtaba Khamenei, que foi um discurso que foi lido por um apresentador da TV estatal iraniana. Como eu disse, até hoje, mesmo depois, quase uma semana depois da escolha do Mojtaba Khamenei como substituto do pai, como líder supremo, nós não temos um vídeo, não temos uma declaração dele, não temos um áudio, mas temos esse discurso que foi tão radical quanto o pai, ele dizendo que vai manter o Estreito de Hormuz fechado, ele dizendo que vai continuar atacando os outros países na região do Golfo, porque eles têm bases militares dos americanos, um discurso muito radical, muito na linha do que o pai pensava e do que a Guarda Revolucionária pensa. Agora, Lori, você que conhece profundamente o Oriente Médio, vem acompanhando essa história há bastante tempo, e você, a gente acabou de ouvir a Mariana falando sobre a posição dos Estados Unidos. O Donald Trump não errou demais na sua estratégia aí, nessa campanha, na avaliação que ele mesmo tem do regime dos ayatollahs? Não lhe parece aí que ele cometeu alguns erros nesse processo todo? Acho que sim. Sobretudo no campo das expectativas, né? Digamos assim que ele considerasse que eleitoralmente estamos num ano de eleição, então todos os passos do Trump são pautados. Aliás, eu vou refazer esse raciocínio. Não é verdade que todos os passos do Donald Trump são pautados pela eleição de 4 de novembro, que vai renovar toda a Câmara e 1/3 do Senado.
Existem biógrafos do Trump que dizem que o Trump está muito determinado a deixar uma marca muito grande dessa presidência dele, a ser realmente o presidente mais consequente da história dos Estados Unidos. E deixar um legado também em filhos e netos, para que o nome Trump se torne uma marca mundial. Ele tem essa obsessão há décadas já como empresário, né? E então há essa leitura de que essa campanha no Irã e a visão geral do Trump em relação à ordem mundial e até mesmo a visão de paz que ele tem está subordinada à ideia de uma ordem organizada por ele, feita por ele, uma ordem à imagem dele. Sendo assim, não pode ficar pedra sobre pedra, nada do que foi construído antes pode continuar. Precisa remodelar tudo. É como se fosse, a partir daí, antes AT, DT, antes de Trump, depois de Trump, como se estivesse começando uma nova era para a humanidade, né? Eu vou até citar aqui uma dessas biógrafos, deixa eu encontrar nas minhas anotações aqui, que é uma pessoa que tem vários livros sobre o Trump e fala com muita autoridade e foi ouvida por um colunista do Foreign Affairs e ela se chama, vou pegar aqui o nome dela, ela se chama Gwenda Blair e ela escreveu Os Trumps, 3 gerações de construtores e um presidente. Gwenda Blair, Gwenda é com GW, ENDA. The Trumps, 3 Generations of Builders and the President. E aí ela constrói essa ideia assim de que ele está pensando muito nisso, no nome dele, no legado dele, na capacidade transformadora dele. Agora, olhando dessa dimensão transcendente desse mundo trumpiano, assim, no mundo real, é isso mesmo, quer dizer, ele começou falando de mudança de regime. Em meados de janeiro, ele convocou manifestantes que estavam morrendo na rua, né, sendo reprimidos na rua, a continuar, porque a ajuda ia chegar para eles derrubarem o regime, né? E acho que esse, né, Américo, foi o ponto alto desse erro, realmente, porque isso traz uma responsabilidade muito grande. Na noite de 8 para 9 de janeiro, milhares de iranianos foram mortos e tal. E aí ele veio comparando, dizendo que faria o que faria no Irã, o que fez na Venezuela, né, com excesso de autoconfiança e tal. Agora ele já redirecionou completamente a narrativa, né? O Pete Hegseth, o secretário de Defesa, teve essa função de recolocar os objetivos como sendo destruição do arsenal de mísseis e da capacidade de fabricar mais, destruição da marinha de guerra e incapacitar o Irã para sempre de ser uma potência nuclear. Então, esses são os 3 objetivos agora. Só que, dentro desses 3 objetivos, que são bem realistas, quer dizer, impossibilitar para sempre qualquer coisa, isso não é realista, mas destruir hoje a marinha de guerra, destruir hoje o arsenal de mísseis, é realista, né? Mesmo dentro desses objetivos realistas, ficou um custo altíssimo para a economia mundial, porque o Irã não está querendo terminar esse conflito agora, né? Ele quer elevar o custo desse conflito porque ele quer dar uma lição para o mundo, de que isso nunca mais deve ser feito contra o Irã. Então, os diplomatas das monarquias árabes do Golfo estão conversando com diplomatas iranianos, ao mesmo tempo em que seus países são atacados pelo Irã, dizem que o Irã está duríssimo na negociação. O Irã está exigindo reparação de guerra.
reparação ao tipo Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Tratado de Versalhes. Não, agora vocês vão pagar o que vocês destruíram e também um compromisso de nunca mais atacar o Irã, entre outras coisas, né? Então, chega a ser posições humilhantes em relação aos Estados Unidos, né? O Irã, obviamente, não tem nenhuma condição de vencer militarmente, de derrotar os Estados Unidos e Israel, mas tem condição realmente de parar a economia mundial, porque o petróleo ele tem um duplo efeito sobre a economia, um choque de petróleo, como outros que nós já vivemos. De um lado, a restrição de acesso ao petróleo diminui as atividades econômicas, leva à estagnação econômica. De outro, pressiona os preços. Então, você tem um quadro de estagflação. E nesse quadro, os bancos centrais ficam imobilizados, porque o recurso que eles têm para movimentar a economia, que é baixar os juros, eles não podem, porque a inflação fica alta. Então, esse terceiro choque mundial em 3 décadas, o primeiro foi o choque financeiro de 2008, 2009, o segundo foi a pandemia, e esse agora, qualitativamente, é o mais difícil de lidar, né? E é impressionante, né, a capacidade